Ele riu de um garoto de 12 anos que dizia que seu pai era das forças especiais, até que o próprio homem apareceu e encerrou tudo sem dizer uma palavra. Era uma tarde de sábado em Stockton, Califórnia, o tipo de dia em que o sol fazia o concreto brilhar demais e as crianças jogavam basquete no parque local, com o som dos tênis rangendo no asfalto. Malik Jordan, de 12 anos, não estava fazendo nada de extraordinário, apenas voltando para casa depois de passar um tempo com seu amigo Jaden, com uma mochila jogada no ombro, alguns doces sobressaindo no bolso e a cabeça meio focada no novo videogame que ele estava economizando para comprar. Malik não era o tipo de garoto que gostava de problemas. Não era barulhento, não falava demais, nem sequer tinha altura suficiente para parecer uma ameaça real para alguém. Ele apenas seguia a vida, cuidadoso, como seu pai lhe ensinara. Mantenha a cabeça erguida, filho, os ombros para trás. Ande sempre como se você pertencesse. E Malik acreditava que pertencia, até que um carro de polícia se aproximou lentamente dele, os pneus fazendo barulho no cascalho solto da calçada. O oficial Bryce Kerman se inclinou para fora da janela, óculos escuros baixos no nariz. Ele olhou Malik como se olhasse algo grudado no sapato. "Ei, você", disse Kerman, com uma voz casual demais para ser amigável. "O que você está fazendo?" Malik congelou, não porque estivesse culpado, mas porque conhecia as regras, aquelas que seu pai sempre lhe dizia. "Fique educado, não discuta, fale claramente, mãos onde eles possam ver." Então ele deu um sorriso tímido, mesmo com o estômago apertado de nervoso. "Estou só indo para casa, senhor." Vindo do parque, o oficial não se moveu, não piscou. "Tem algum documento de identidade?" perguntou, já saindo do carro, uma mão perto do cinto. O pescoço de Malik secou. "Que criança leva documento de identidade para o parque?" "Não, senhor", disse cuidadosamente, apertando as alças da mochila com os dedos. "Mas moro aqui perto. Meu pai está em casa se precisar." Kerman o interrompeu, sorrindo de forma debochada. "O que seu pai faz, hein?" E naquele momento, Malik cometeu o erro de dizer a verdade. "Ele é das forças especiais", disse, a voz baixa, mas orgulhosa. "Exército." As palavras mal saíram da boca dele, antes que Kerman risse, não uma risadinha, mas uma gargalhada alta que fez as duas meninas adolescentes que passavam olharem para o lado. "Especial das forças especiais", repetiu o policial, balançando a cabeça, como se Malik tivesse acabado de dizer que seu pai era o Superman. "Criança, você assiste muitos filmes." Malik sentiu o calor subindo pelo pescoço. Queria explicar. Queria contar sobre as medalhas na parede do seu pai, as histórias que só às vezes ele compartilhava, os treinamentos que o mantinham longe de casa por meses. Mas as palavras ficaram presas porque ele já via na cara de Kerman que ele não ia ouvir. Mas as coisas estavam prestes a mudar de uma forma que Kerman não via chegando. Malik ficou lá, engolindo seco, tentando controlar o nó que se formava na garganta. Não se mexeu, não falou. A voz de seu pai ecoava em sua mente. Às vezes, o silêncio é mais alto do que qualquer coisa que você possa dizer. Mas o oficial Kerman não tinha terminado. Ele deu um passo à frente, se aproximando de Malik como um valentão que finalmente encontrou uma vítima fácil. "Qual é, garoto? Vai me dizer que sua mãe também é uma Navy SEAL?" Ele zombou, rindo alto o suficiente para que mais pessoas no parque olhassem. Malik apertou os punhos, colocando-os nos bolsos para que o oficial não pensasse que ele estava fazendo algo errado. Manteve o olhar baixo, fixando-se na pequena rachadura do cimento ao lado de seu sapato. "E o seu pai das forças especiais? Cadê ele agora?" Kerman insistiu, a voz cheia de sarcasmo. "Em casa", Malik murmurou, com a garganta apertada. "Aqui perto." "Ah, claro." O policial nem tentou esconder o ceticismo na voz.
Ele virou-se para seu parceiro, o oficial Dean Harlow, que estava encostado no carro de polícia, com os braços cruzados, observando com um rosto impassível. Kerman disse: "Ouviu isso, Dean? Temos um pequeno G.I. Joe aqui." Dean deu um meio sorriso, mas não disse nada. Malik queria correr, queria gritar, queria desaparecer, mas sabia que era melhor não fazer isso. Fugir só piorava as coisas. Em vez disso, ele tirou seu velho telefone riscado do bolso, com as mãos tremendo um pouco. "Eu posso ligar para ele", disse, forçando a voz a ficar firme. "Ele vem." Kerman riu de novo. "Ah, claro, garoto. Vai lá. Eu adoraria conhecer esse seu pai super-herói." As palavras eram afiadas, zombando, grudando na pele de Malik como carrapichos, e mesmo que tudo nele quisesse ficar calmo, suas mãos o traíram. A tela escorregou de seus dedos suados e quebrou no chão, as rachaduras cortando o meio, como uma ferida se abrindo. Por um momento, ninguém disse nada, apenas o som da brisa empurrando as folhas pela rua, o som distante de uma bola de basquete quicando. Então, Kerman falou novamente, mais suave dessa vez, mas ainda com aquele tom venenoso. "Figuras." Malik se agachou lentamente, pegando o telefone quebrado. Seus joelhos estavam trêmulos, como se não conseguissem mais sustentar seu orgulho. Ele apertou o contato de seu pai, mesmo assim. O botão de chamada se acendeu timidamente pela tela quebrada. Mas o verdadeiro choque não foi a chamada ser atendida, e sim quem estava prestes a atender pessoalmente. O telefone mal tocou 2 vezes antes de Malik ouvir a voz, aquela voz familiar e firme que podia acalmar uma tempestade. "Malik, tá tudo bem, filho?" Malik engoliu seco, seus dedos apertando o telefone quebrado. "Estou no parque", disse rapidamente, olhando para o oficial Kerman, que ainda estava sorrindo. Eles querem falar com você." Pela primeira vez desde que Kerman apareceu, o coração de Malik estava um pouco mais calmo. Kerman se inclinou ligeiramente, olhando para Malik como se tentasse não rir novamente. "Ah, agora é assim", disse rindo. "Certo, vamos ver essa lenda." Malik apenas estendeu o telefone com as 2 mãos, oferecendo-o a Kerman. O telefone tremeu um pouco em sua mão, mas Kerman não pegou. Em vez disso, ele afastou o telefone com um movimento preguiçoso de pulso, virando-se como se já fosse tudo uma piada em sua mente. "Você pode contar para ele quando ele chegar", disse, indo em direção ao carro para se encostar no capô. Malik ficou lá, desconfortável, com o telefone pressionado contra a orelha. Seu pai ainda estava na linha. "Fica aí, Malik, eu tô chegando." Malik não disse nada, apenas acenou, esquecendo que seu pai não podia vê-lo. 5 minutos se arrastaram. O sol continuava a brilhar forte e o asfalto cheirava a borracha. Algumas outras crianças passaram por ali, olhando curiosas para a cena. Kerman se recostou, casualmente, com os braços cruzados, conversando com Dean sobre nada. Pesca, golfe, algo estúpido, fingindo que não havia um garoto de 20 metros de distância, ardendo de vergonha. Malik ouviu pedaços do que estavam dizendo. "Esse garoto provavelmente nem tem pai", Kerman murmurou, baixo o suficiente para Dean ouvir. Dean não riu dessa vez. Ele apenas pareceu desconfortável, coçando a nuca. Malik mordeu a parte interna da bochecha com tanta força que sentiu o gosto de sangue. E então, algo mudou. O ar parecia diferente. Malik nem viu o carro chegar, mas sentiu. A quieta presença na maneira como o Ford Explorer preto parou, sem gritar, sem pressa. A porta do motorista se abriu e um homem saiu, alguém que de alguma forma parecia maior que a vida. Nathaniel Jordan não usava uniforme, não precisava. O jeito como ele se movia, o jeito como ele se carregava. Coluna ereta, olhos atentos, uma força tranquila. Isso dizia tudo o que você precisava saber.
Malik sentiu um nó subir na sua garganta novamente, mas desta vez não era por medo, era por algo mais próximo de alívio. Nathaniel não se apressou, não gritou. Ele simplesmente fechou a porta do carro e começou a caminhar em direção a eles com a calma deliberada que fazia as pessoas se afastarem instintivamente. O oficial Ketterman, ainda encostado no carro de polícia, não percebeu a princípio. Estava ocupado demais rindo de uma de suas próprias piadas, mas Dean o viu, e a postura de Dean se endireitou imediatamente, seu corpo inteiro ficando rígido. Bryce, disse Dean baixinho. O quê? Kerman resmungou, irritado. Dean fez um gesto com o queixo em direção a Nathaniel, que agora estava a cerca de 4 metros de distância e se aproximando rapidamente. Ketterman se virou preguiçosamente e o sorriso desapareceu instantaneamente do seu rosto, sumindo, apagado, como se nunca tivesse existido. Porque ali, parado em uma camiseta preta simples e jeans, estava um homem que não precisava de distintivo ou título para comandar uma sala. Um homem cujos olhos diziam sem uma palavra: "Você tem cerca de 5 segundos para acertar isso." Mas mesmo assim, o oficial Ketterman não percebeu o quanto estava em apuros. Nathaniel Jordan parou a poucos metros do carro de polícia, perto o suficiente para que ninguém precisasse adivinhar quem ele era. Malik percebeu imediatamente o ligeiro movimento do queixo de seu pai, o jeito como seus olhos se fixaram em Ketterman, medindo-o sem uma palavra desperdiçada. Nathaniel não gritou, não inflou o peito ou soltou credenciais. Ele apenas perguntou, com uma voz tão firme que quase soou calma: "Há alguma razão para meu filho estar sendo detido?" Kerman abriu a boca, mas pela primeira vez desde que havia parado Malik, parecia inseguro sobre o que dizer. Malik não se atreveu a respirar. Dean se mexeu desconfortavelmente ao lado do carro, claramente desejando estar em qualquer outro lugar. "Bem, senhor", finalmente disse Kerman, limpando a garganta. "Recebemos uma denúncia sobre atividade suspeita. Estamos fazendo uma checagem de rotina." O olhar de Nathaniel não vacilou. "Você recebeu uma denúncia sobre um garoto de 12 anos indo para casa vindo do parque." Kerman estremeceu um pouco, como se não tivesse esperado que soasse tão estúpido quando dito em voz alta. Nathaniel olhou para Malik brevemente. Um único olhar foi suficiente para entender toda a situação. O telefone quebrado na mão de seu filho. O jeito como Malik estava rígido, como se estivesse se preparando para outro golpe. Nathaniel se virou de volta para Kerman. "Nome?" perguntou simplesmente. Kerman hesitou. "Oficial Bryce Kerman, polícia de Stockton." A mandíbula de Nathaniel se flexionou apenas uma vez. Suas mãos ficaram relaxadas ao lado do corpo, prontas, mas tranquilas. "Bem, oficial Kerman", Nathaniel disse devagar. "Você está a cerca de 2 minutos de uma conversa muito diferente." Kerman se endureceu. "Senhor, não há necessidade de ameaças." Nathaniel o cortou, ainda com aquela calma mortal na voz. "Não estou ameaçando você, estou te educando." Malik sentiu algo crescer em seu peito, algo que ele não tinha sentido o dia inteiro. Esperança. Nathaniel alcançou o bolso de trás com calma e deliberadamente, tirando uma carteira de couro. Dentro dela não havia uma carteira de motorista, nem um crachá militar. Era algo menor, mais pesado, laminado. Ele levantou-a, e os olhos de Dean se arregalaram imediatamente. Kerman estreitou os olhos para a carteira, confusão cruzando seu rosto, e então a realização veio como um choque. Master Sergeant Nathaniel Jordan, Exército dos Estados Unidos, Forças Especiais, nível de autorização classificado. Nathaniel guardou a carteira como se fosse nada, como se fosse apenas uma terça-feira qualquer. "Você não tem o direito de fazer meu filho se sentir um criminoso porque você não acredita na família dele", Nathaniel disse, com a voz baixa,
mas cortante. Você não tem o direito de humilhar uma criança, porque seu ego é grande demais para caber no seu distintivo. Kerman abriu a boca novamente, mas a fechou. Pela primeira vez. Não houve uma resposta inteligente, nem uma risada barata. Malik observou, com os olhos arregalados, enquanto seu pai se virava levemente, sinalizando para que ele se aproximasse. Malik nem pensou. Correu os poucos passos até o lado de seu pai, sentindo o peso seguro da mão de Nathaniel em seu ombro. Nathaniel olhou para Ketterman pela última vez. Eu sugiro que você melhore em identificar ameaças reais das que você inventa, disse calmamente. E assim, ele se virou, guiando Malik em direção ao Explorer, sem dizer mais nada. Mas o oficial Ketterman ainda não estava pronto para deixar para lá, e o que disse a seguir só cavou ainda mais o buraco. Nathaniel já havia aberto a porta do Explorer quando ouviu uma voz alta, defensiva, desesperada. Sabe, nem todo mundo se impressiona com um uniforme, Ketterman gritou atrás dele, com as mãos plantadas nos quadris, como se tentasse recuperar algum tipo de controle sobre a cena. Nathaniel parou, não se virou. Malik sentiu a mão de seu pai apertar levemente seu ombro, não com força, mas firme, como uma âncora. Nathaniel exalou lentamente pelo nariz, como se estivesse avaliando o momento com cuidado, então se virou o suficiente para que Ketterman pudesse ver seu rosto. Você acha que isso é sobre uniformes? Nathaniel disse, com a voz baixa e cortante. Isso é sobre um homem adulto, achando que é engraçado humilhar uma criança por dizer a verdade. Ketterman se mexeu, olhando ao redor. Algumas pessoas haviam parado para assistir agora. Pais, adolescentes, alguns corredores, todos fingindo não olhar, mas todos ouvindo cada palavra. Nathaniel deu um passo à frente, não ameaçador, apenas real, apenas sólido. Meu filho tem 12 anos, disse com a voz firme. Ele tem idade suficiente para saber quando alguém está rindo dele. Ele tem idade suficiente para saber quando falta respeito. Ketterman tentou se inflar, tentou segurar os últimos vestígios de autoridade que ainda restavam a ele. Temos procedimentos, murmurou. Temos que garantir. Nathaniel o cortou, calmo como um lago congelado. Você escuta, você observa, você age como se tivesse algum juízo. Ketterman parecia pronto para argumentar novamente, mas Dean finalmente deu um passo à frente, colocando a mão levemente no braço de Ketterman. Bryce, disse Dean suavemente. Deixe disso. Não era uma sugestão, era um pedido. Por um segundo, ninguém se moveu. O mundo parecia inclinar-se ligeiramente, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Ketterman exalou bruscamente pelo nariz, como um touro decidindo não atacar. Nathaniel o observou por um longo e silencioso instante, então se virou de volta para Malik, dando-lhe um leve aperto no ombro. Você está bem, filho? Perguntou com a voz mais suave agora, só para ele. Malik assentiu, embora sua garganta ainda estivesse apertada. Nathaniel abriu a porta do passageiro para ele. Malik entrou em silêncio, colocando o telefone quebrado cuidadosamente no suporte de copos. Quando Nathaniel contornou o carro até o lado do motorista, olhou uma última vez por cima do capô para Ketterman e Dean, sem ameaças, sem levantar a voz, apenas um olhar que dizia tudo. Mas mesmo enquanto eles se afastavam, Malik sabia que o verdadeiro impacto do que aconteceu ainda não tinha acabado. A viagem de volta para casa foi silenciosa no começo. O ar parecia pesado, como se o interior do carro estivesse prendendo a respiração. Malik ficou ali, olhando pela janela, as linhas quebradas da estrada borrando ao passar. Ele queria dizer algo, queria explicar, mas não sabia nem por onde começar. Nathaniel finalmente quebrou o silêncio. Você fez tudo certo, disse, os olhos na estrada. Sua voz estava calma, mas por baixo,
Malik podia ouvir algo cru, algo apertado. Malik deu de ombros, mordendo a parte interna da bochecha. Não pareceu assim. Nathaniel assentiu devagar, como se entendesse mais do que Malik poderia colocar em palavras. É porque, às vezes, fazer o certo não muda o quanto o errado é. As pessoas agem assim. Malik não respondeu, apenas continuou olhando pela janela. Nathaniel estendeu a mão, batendo suavemente com a junta do dedo contra as costas da mão de Malik, fazendo-o olhar para cima. Escute-me, disse ele. Existem pessoas neste mundo que tentarão te diminuir porque não te entendem, porque têm medo do que você representa. Ele fez uma pausa no semáforo, virando-se completamente para Malik agora. Mas você não vai encolher por causa delas, disse. Você não vai mentir, não vai se esconder. Você não vai ficar menor só para que elas se sintam maiores. Malik piscou rápido, tentando segurar as lágrimas que surgiam nos cantos dos seus olhos. Nathaniel sorriu um pouco, mas era um sorriso triste. Passei toda a minha carreira entrando em lugares onde as pessoas duvidavam de mim, antes mesmo de eu abrir a boca, disse ele. Isso não mudou quem eu sou, e não vai mudar quem você é também. O semáforo ficou verde e eles seguiram. Malik deixou as palavras se acomodarem dentro de si, deixando-as afundar nos lugares feridos e envergonhados de seu coração. Ele estendeu a mão e tocou levemente a tela quebrada do seu celular. Acho que vamos ter que consertar isso, murmurou. Nathaniel riu baixinho, um riso verdadeiro dessa vez, caloroso e orgulhoso. Sim, disse ele, mas as coisas importantes não estão quebradas. Malik olhou para ele e, pela primeira vez desde o início de tudo, sentiu o nó apertado dentro de si se soltar um pouco. Eles não estavam apenas indo para casa, estavam indo para frente. Mas mesmo enquanto Malik começava a se curar, o oficial Keter teria suas próprias consequências à espera logo ali na esquina. No dia seguinte, a notícia se espalhou pelo bairro mais rápido do que fogo selvagem. Pessoas que viram o que aconteceu, pais que ouviram os sussurros, até mesmo quem mal prestava atenção antes, agora estava fazendo perguntas. E quando a reclamação oficial chegou ao departamento de polícia de Stockton, não apenas de Nathaniel, mas de duas outras testemunhas que filmaram a interação, o oficial Bryce Kerman se viu sentado na frente de seu capitão, explicando por que um garoto de 12 anos havia sido tratado como suspeito, simplesmente por estar indo para casa. Não importava quantas desculpas ele tentasse inventar, o vídeo mostrava o suficiente. O sorriso de deboche, as risadas, as zombarias, tudo estava lá, claro como o dia. Ele foi suspenso enquanto uma investigação era feita, e Dean Harlow recebeu uma advertência no seu histórico por ficar parado e deixar isso acontecer. Malik não dançou pela sala de estar quando soube. Não se vangloriou, nem sorriu, porque o que aconteceu não se tratava de vingança. Tratava-se de respeito. Tratava-se de dizer a crianças como Malik e qualquer outra pessoa que já tenha se sentido pequena, que a verdade sempre será mais alta do que as pessoas que tentam esmagá-la. Nathaniel disse isso naquela noite, enquanto estavam sentados juntos na mesa da cozinha, com uma tigela de sorvete. Você não precisa gritar para ser ouvido, disse ele suavemente. Às vezes, apenas manter sua posição é o suficiente. Malik assentiu devagar, batendo a colher contra a borda da tigela. Ele acreditava nele, porque tinha visto isso na maneira como seu pai enfrentou um homem 2 vezes maior do que ele, sem levantar a voz nenhuma vez, na maneira como o mundo todo parecia se inclinar para a verdade, mesmo quando parecia que ninguém estava ouvindo no início, na maneira como o respeito não é dado. Ele é exigido pela presença, pela dignidade, por se manter ereto quando é mais difícil. E, naquele momento, Malik percebeu algo. Talvez ele não conseguisse impedir que as pessoas duvidassem dele, zombassem dele, ou tentassem colocá-lo em uma caixa.
mas ele poderia escolher como responder. Com orgulho, com a verdade, com a força que nenhum distintivo ou uniforme poderia tirar. O respeito não é algo que você pode implorar, é algo que você carrega dentro de si mesmo, na sua postura, na sua voz, nas suas ações. E, não importa quem ria, zombasse ou duvidasse de você, lembre-se, você é mais do que as opiniões deles. Você é a verdade em pé. Se você acredita que o respeito deve ser baseado no caráter, não em suposições, compartilhe essa história com alguém que precise desse lembrete. Fique de pé, fale a verdade, ande com orgulho,